Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de João, capítulo 7, versículo do 40 ao 53. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvir as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não os trouxeste? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: Também vós deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente não conhece a lei, é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinha se encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo quer nos falar no dia de hoje, e de que maneira a palavra de Deus pode tocar o coração de cada um de nós. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos que os fariseus, os sumos sacerdotes, mandaram os guardas para prender Jesus. Mas eis que quando Jesus fala e eles ouvem as palavras de Jesus, muitos daquele povo que escutava Jesus falavam que verdadeiramente ele era o profeta. Ele era o Messias, que Jesus falava com autoridade. Mas aquelas pessoas só viam o ser humano Jesus, não viam que verdadeiramente ali estava o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, o Deus, o Verbo se fazendo carne, habitando no meio de nós. Falava com autoridade porque ele falava aquilo que o Pai havia pedido para poder falar. Ele falava não por si próprio, mas era Deus que falava através de Jesus. Era Jesus revelando a face de Deus para todos nós. E nós vemos, meus irmãos, que olhar simplesmente Jesus, ele se ser humano, nós deixamos de ver a beleza interior. E é isso que Jesus tem de tão especial. Ele não olha a gente pela beleza física, o que nós temos por fora, o nosso dinheiro, nossa posição social, a forma que nós nos vestimos. Não, Jesus olha o nosso interior, olha o nosso coração. E muitas vezes nós caímos nos mesmos erros dos fariseus, de olhar apenas a parte externa. Porque é o que eles falam: será que de Galileia virá o Messias? Nós olhamos e vemos apenas a parte externa. Quantas vezes muitas vezes, olhamos as pessoas não olhamos a sua simplicidade, não olhamos verdadeiramente a palavra de Deus e de que forma que Ele acolhe. Nós muitas vezes fazemos asepsia das pessoas, não escutamos, não damos a devida atenção. E muitas vezes essas pessoas também têm uma palavra de amor, de bondade e de misericórdia.
tenho, atribuído pelo Espírito Santo, o dom de poder transmitir aquilo que Deus quer que nós sejamos transformados. E é isso que os fariseus cobram dos soldados que iam prender Jesus. Por que não trouxeste? E os guardas falam para os fariseus que ninguém falou como aquele homem. Jesus, quando a pessoa se abre, quando a pessoa escuta verdadeiramente aquilo que Jesus quer falar ao nosso coração, nós somos transformados. Aqueles guardas não tiveram a coragem de prender Jesus, porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus, tocou o coração deles. Que nós possamos, a cada dia, ser tocados por essa palavra de Deus. Que nós, a cada dia, possamos ter no nosso coração aberto para acolher aquelas pessoas que são enviadas por Deus. Muitas vezes nós esperamos pessoas com oratórias bonitas, palavras maravilhosas, pessoas formadas, pessoas às vezes de um ministério famoso, mas muitas vezes Deus envia, assim como enviou o seu filho, o filho do carpinteiro, de uma região pobre, de uma região humilde. E nós precisamos ter o nosso coração aberto, o nosso coração puro para poder acolher essa palavra. Que nós possamos a cada dia abrir o nosso coração para a graça de Deus e termos a percepção de escutarmos esse sussurrar de Deus nos nossos ouvidos. Deus não vem gritando com clareza, com microfones, não. Deus fala manso e suave no coração de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.